Estamos lendo Presbítero Vladimir Apos, capítulo 14. Acabamos de ler o versículo 23, onde ele está, durante a sua primeira viagem missionária, já começou a estabelecer anciãos, ou seja, pessoas que lideravam as igrejas, porque eram comunidades nascendo, mas, como eu disse, eram comunidades que poderiam existir, pessoas que já tinham a fé no cristianismo há 20 anos, desde o Pentecostes. Não? Se nós estamos aqui, vamos dizer, nos anos 46, 47, né? Então, você já tinha aí mais de 15 anos, quase 20 anos de Pentecostes, 18, 17 anos de Pentecostes. Então, pessoas que tinham crido na mensagem e levado essa mensagem para outros judeus, certamente tinha comunidade de judeus pensando nisso. Não? Tinha comunidade de judeus pensando nisso. A irmã Cleonice levantou a mão? Sim, pastor. A Vanderlei falou que não é problema de conexão, não. Ela não está conseguindo entrar. E aqui, para mim, não aparece nenhuma solicitação lá. Se eu tiver como, manda o link de novo para ela no privado, então no grupo. Deixa eu tentar mandar o link aqui de novo, então. Peraí.
Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou, pastor. Ok. Dá só mais um minuto que nós estamos tentando agora. Acaba que o meu notebook travou mesmo. Estou tentando ajudar uma menina aqui que ela está tentando assistir aula e não está conseguindo. Amém. A paz, irmã Vanderleia. A irmã não conseguiu reiniciar aí o celular. Eu fiz o seguinte, eu reiniciei o meu computador. Tá bom. Aí eu... Ah, entendi. Ok, tá bom. Tá bom. Eu estou aguardando aqui. Não, não, nós estávamos recomeçando, mas eu estou te aguardando. Tá bom? Eu vou conversando com os alunos aqui, estou te aguardando. Tá. Bom, meus irmãos, então vamos só conversando um pouco enquanto a irmã ela consegue, ela disse que teve que reiniciar também o celular. Né? Enquanto a irmã... Pergunta, pastor. Sim, pode aproveitar. O senhor estava falando então a respeito lá no início da aula da profecia de Daniel, que não tem como ela se cumprir novamente. O judeu ele teria que entender então que Jesus é o Messias, porque se cumpriu, né? Aqueles dias, né? 700 e quantos anos? 483 anos. Pois é. Me falaram que eles rejeitam o livro de Daniel. Seria então por causa dessas profecias? Não, então, esse negócio de rejeição de parte do livro de Daniel existe na história, mas acho que vem principalmente dos protestantes, né? Porque, por exemplo, tem um judeu famoso chamado Maimônides, que ele, por exemplo, é talvez o maior intérprete do judaísmo. Ele dizia que realmente aquela profecia ela era válida. Ele tratava todo o livro de Daniel como um livro válido, entendeu? Mas tinham alguns que negavam. E Gamaliel realmente falou que aquela profecia, do jeito que está escrito, ela tem que ter se cumprido já. Entendi. Outra coisa que o senhor citou a respeito do o único povo que não invoca o mundo dos mortos pelos judeus, mas então e o racidismo? Que agora envolve isso. Então, o racidismo é o quê? Eles não são assim bem recebidos dentro do judaísmo, não. Você quer ver uma coisa?
Eu acompanho, às vezes, um pouco da política de Israel, mas a irmã pode ver que teve um líder de Israel recentemente, acho que o Herzog, que ele seria ligado ao racidismo. E na leitura mesmo dos jornais comuns, aí teve um outro judeu que falou para eles, olha, falou, né, para o repórter, não, eu conheço ele pertence ao culto, que é o culto do racidismo, que o judeu que acredita de fato nas escrituras, ele sabe que esse negócio de invocação ao mundo dos mortos não é aceitável. Todo judeu, vou citar um exemplo, teve um moço que ele chegou a frequentar um pouco aqui a congregação aqui de Curicica, talvez você tenha até conhecido ele em algum momento, mas isso é coisa recente, há uns 3, 4 anos. E o pai dele era um judeu. Aí morreu, né, um parente dele, e eles pediram para eu ir no cemitério, eu fui lá, eu comecei a conversar com o pai dele, que é um judeu, uma pessoa, né, que segue bem a religião judaica, e aí, vamos dizer, na conversa não fui nem eu que puxei o assunto, né? Ele puxou, veio, me cumprimentou, ele falou assim, eu gosto muito de vocês, cristãos evangélicos, né? Mas o cristão católico eu não posso gostar por causa daquele negócio de purgatório. Então vocês têm ensinado coisas muito boas, até para o meu filho, nós estávamos evangelizando o filho dele, né? Tentando ganhar o filho dele para Jesus, e ele frequentando a igreja, né? Então ele até veio, cumprimentou, ele ainda fez, de forma inteligente, ele fez essa distinção. Ele falou, vocês não aceitam esse negócio de purgatório, de invocação ao mundo dos mortos, porque isso é inaceitável. Então você veja que para um judeu que conhece realmente o judaísmo, ele quer distância disso, porque os judeus sempre pregaram distância disso, né? Ou seja, essa é a religião de Baal. Essa é a religião de Baal. Conseguiu, irmã Vanderleia? Sim, pastor, muito obrigada. Realmente o problema era com o meu e-mail. Obrigada. Tá certo, graças a Deus. Bom, então, acho que vocês estão até me ouvindo agora. Eu vou continuar a aula. Irmã, nós estamos lendo o livro de Atos. Hoje nós quase não pegamos no livro. Nós tínhamos parado na página, eu tive que fechar aqui também o meu notebook, né? Estou tendo que abrir de novo. Nós estávamos lendo Atos capítulo 14, Sim, não, eu estou só, que eu tive que reabrir os arquivos aqui, que eu tive que reiniciar meu computador. Vamos lá, agora era o versículo 23 que nós tínhamos acabado de ler, né? Nós lemos Atos, capítulo 14, versículo 23. Eu vou reler esse versículo, a irmã Vanderleia chegou agora. Eu vou reler esse versículo e reexplicar esse ponto, irmã Vanderleia. Ok. Bom, então o versículo 23 diz, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Bom, eu estava contextualizando para eles que esse momento é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo foi numa direção evangelizando, sendo perseguido e ganhando almas,
E agora acaba que ele volta, claro, ele já não vai voltar, volta pelo mesmo caminho, mas não volta, já não vai entrar mais nas sinagogas, porque agora os seguidores de Paulo, os cristãos, estão sendo perseguidos pelos judeus. Então o que ele faz? Ele já coloca anciãos, ou seja, pessoas que seriam mais ou menos novas convertidas, eu digo mais ou menos porque ali certamente estavam judeus conhecedores da lei, judeus que eles trabalhavam, às vezes tinham uma posição de destaque na sinagoga. O personagem, ministro, companheiro de Paulo, chamado Tito, nós veremos, ele era uma pessoa de referência na sinagoga onde ele estava. E ele vai ser uma pessoa que vai se converter. Então, terão alguns que vão se converter e podemos dizer que eram pessoas maduras nas Escrituras, só que era uma questão de interpretação. Toda a interpretação que eles tinham recebido era o seguinte: olha, o Messias virá e vai implantar um reino aqui na terra. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo para eles que não. Então, a pregação do apóstolo Paulo para esses judeus é sempre dizendo: olha, na verdade a interpretação é outra. A interpretação é que o Messias viria e deveria morrer. Isso Daniel claramente fala, né? E no final da semana 69, o Messias é morto. Então, ou seja, o Messias não viria só vitorioso, como os judeus normalmente pregavam. Ele tinha que ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus. Eram simbologias estabelecidas no Antigo Testamento e que realmente poucos judeus conseguiram entender. João Batista, quando diz que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele sabia disso. Ele sabia dessa mensagem do Cordeiro vir morrer pela humanidade, porque era a simbologia do Cordeiro Pascal. Isso tinha sido estabelecido. Por isso ele chama por esse nome, claro, isso não era aleatório. Mas em Israel, do que nós sabemos das literaturas e do próprio Saulo de Tarso, né, o que os rabinos escreveram, não era isso que eles pensavam. Não? Então eles pensavam que o Messias viria, alguns pensavam que o Messias viria, faria guerra e venceria todo mundo. E tinha uma outra corrente de judeus, que seguiam o judeu chamado Filo, que dizia: olha, o Messias não será um homem, será uma era que pode começar a qualquer momento. Não vai haver um Messias reinando aqui na Terra. Era o que Filo pregava. Isso era ruim também, né? Isso era ruim também. Então os judeus estavam cercados de interpretações erradas, né? Bom, o versículo 24. Então, ele, partindo depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, todo na região da Turquia. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ou seja, eles voltam para a cidade onde eles tinham iniciado a obra missionária, que é a cidade de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria se tornou o centro missionário mais importante do que Jerusalém nesse período. Nesse período, nós sabemos pela história quem era o pastor que estava na cidade de Jerusalém. Nesse período era Tiago, tanto que vai ter o concílio, né, e é Tiago que está lá presidindo. E a história diz que realmente Pedro e João, eles abriram mão de pastorear a igreja de Jerusalém. Então era Tiago que estava em Jerusalém. Mas em Jerusalém, talvez a dificuldade de ser cristão ali entre os judeus, entre aquelas autoridades ameaçadoras, né? E já na região dos gentios, que a Síria é a região dos gentios, vamos assim considerar, as comunidades judaicas lá não tinham tanta força. Porque nesse período, o judaísmo ele está em guerra contra o cristianismo. E, repito, né? A irmã Vanderleste não estava na sala de aula, eu falei, qual a razão deles estarem em guerra com o cristianismo? Eles não aceitavam aquela mensagem de Jesus, que ele falou que o reino vos seria tirado e seria dado a um outro povo que gere os seus frutos. É Mateus capítulo 21,
versículo 41 a 43. Está falando da substituição de Israel. Isso estava profetizado no Antigo Testamento. Era o tempo dos gentios. Isso está profetizado no Antigo Testamento. O tempo dos gentios, um tempo em que os gentios estariam servindo a Deus. Isso estava profetizado no Antigo Testamento. Quando nós estudamos a simbologia, né, dos tempos determinados por Deus, o que Deus passou para Israel falava realmente de um tempo que os gentios participariam, ok? Dessa salvação. Né? Isso, vamos dizer, se encaixa melhor com o que nós interpretamos. Então, a graça de Deus está chegando aos gentios, como estava profetizado no Antigo Testamento. Tá bom? Então, por isso, os gentios da região da Síria, né, ou mesmo o judeu que aceitava Jesus aqui na região da Síria, ele não tinha tanta pressão quanto o judeu de Jerusalém. Isso é muito provavelmente. Muito provavelmente. E aquela mensagem de Jesus dizendo, aqui nós estamos no ano 46, 47. No ano 70 nós sabemos que vai se cumprir a palavra que Jesus havia dito, que tudo aquilo ali seria destruído. Então, por que as autoridades estavam contra Paulo? Olha, o Jesus que esse Paulo prega, ele disse que o templo vai ser destruído e Jerusalém será destruída. E isso vai se cumprir no ano 70. Essa palavra era muito pesada para os judeus. Então, os judeus não queriam uma palavra que dissesse que Jerusalém seria destruída. Eles tinham um nacionalismo que você nem imagina. Então, eles têm um nacionalismo que nem imagina. Às vezes nós vemos alguns povos pelo mundo que se destacam assim, sendo muito nacionalistas, né? Por exemplo, os americanos são muito nacionalistas, ok? Mas nada se compara ao nacionalismo judaico. Então, eles mudarem essa pregação, mudarem essa interpretação, tinham muitos que não estavam aceitando mudar essa interpretação. Queriam continuar pregando que o reino de Deus poderia começar a qualquer momento. Isso é que eles pregavam, isso é que era ensinado pelos rabinos. E o apóstolo Paulo, né, chega agora nessas sinagogas e diz, olha, não é nada disso. Interpretaram errado para vocês. Interpretaram errado. Na verdade, a mensagem diz que o Messias viria e morreria. Ele veio, morreu e ressuscitou. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Bom, então, para concluir essa segunda viagem missionária, é aí o versículo 27 e 28. Atos 14, versículo 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Bom, eles estão ainda na região de Antioquia, na Síria, ele está entre os gentios. E ele está relatando para eles, judeus de Antioquia, ok? Judeus de Antioquia também, claro, estavam ali, mas o foco era esse, porque tinha alguns judeus que eles estavam defendendo como que o cristianismo deveria ficar entre os judeus também. E aí o cristianismo seria como uma corrente do judaísmo. Mas não era, na verdade, o cristianismo, a mensagem que ele trazia era que o judaísmo tinha passado e que ele iria iniciar a era da igreja, a era dos gentios, profetizada no Antigo Testamento. Bom, agora o item 3.7, o Concílio de Jerusalém para discutir lei e graça. No livro de vocês, deixa eu pesquisar aqui que eu não estou no livro. Está na página 90 do livro de vocês. Ok?
Bom, eu vou primeiro ler aqui no livro e depois a gente lê o texto como está no livro de Atos. O comentário diz: o sucesso da obra missionária entre os gentios gera um novo conflito entre os apóstolos e os da circuncisão. No capítulo 11, vimos o primeiro conflito por Pedro ter evangelizado Cornélio. Agora, esses judeus mal convertidos querem que os gentios que aceitaram Jesus se circuncidassem. Né? Vai ser a questão que vai ser discutida no Concílio de Jerusalém. Bom, então vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, Atos capítulo 15. No versículo 1 diz assim, olha, eu vou ler até o versículo 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, os judeus que estão se convertendo ao cristianismo, eles estão querendo que os gentios, quando entrassem para o cristianismo, eles fizessem também o pacto do judaísmo. Essa visão, historicamente, é descrita assim. Eles queriam que o cristianismo fosse um movimento dentro do judaísmo. Então, por isso que eles estão defendendo isso. E, claro, Paulo e Barnabé, que tiveram toda a experiência para pregar o evangelho para os gentios, eles estão discordando. Então, vai para o Concílio de Jerusalém. Né? O versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. É uma longa distância, né, irmãos? É uma longa distância. De Antioquia, são pelo menos 150 quilômetros, eu não me lembro agora, mas pelo menos 150 quilômetros. Então, no caminho, eles estão passando pelas igrejas. Olha, nós estamos indo para Jerusalém discutindo isso, contando como foi a conversão aos gentios. Vai ser discutido lá, mas a nossa experiência foi essa. Certamente um momento glorioso, né? Olha, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, quer dizer, os irmãos estão gostando dessa mensagem que o apóstolo Paulo está pregando e dizendo que os gentios, eles não têm esse nosso mesmo compromisso. É uma mensagem, claro, de separação do judaísmo. Tanto que vocês poderão ver algum judeu, algum rabino falando sobre o apóstolo Paulo. Existem alguns vídeos no YouTube, né? Eu já ouvi rabino dizendo que Paulo foi o responsável por separar o cristianismo do judaísmo. Não é verdade. Mas, assim, claro que essa mensagem já estava nas palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse: o reino vos será tirado. Então, essas palavras estavam, essa mensagem estava nas palavras de Jesus. E Paulo, ele como doutrinador, ele acabou detalhando isso. Principalmente na carta aos Romanos, que ele ainda vai escrever, ele vai dizer, olha, eles foram cortados. Eles foram cortados. Nesse período, ele está perto de escrever a carta aos Gálatas, que ele já vai tratar também, vai estar tratando dessa questão. Porque a conversão no meio dos judeus era muito difícil. Aqueles que estavam aceitando a mensagem de Jesus como Messias queriam que se cumprisse logo, entendeu? Que a vinda de Jesus fosse naqueles dias. Não, que ele venha agora, né? Então muitos defendiam que Jesus estava próximo, estava às portas. Tanto que nós vamos ver depois, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, olha, eu quero vos escrever porque não pense que o dia de Cristo esteja já perto. Ou seja, o tempo de Cristo vai ser uma era, é a era dos gentios. É sempre significativo lembrar que agora, em 2029, vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Então, seria 2000 anos dessa era, né? Bom, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles.
Vamos fazer aqui também um paralelo, né? Nós estamos no ano 46, 47. Saulo de Tarso, eu sempre falo, talvez ele tenha conhecido até Jesus. Talvez ele tenha debatido com Estevão, naquele debate que Estevão faz. Talvez ele conhecesse os apóstolos antes, e talvez os apóstolos, quando fossem na sinagoga, ouviam Gamaliel, e talvez até o discípulo dele, Saulo de Tarso. Então, Pedro era uma pessoa, assim, em termos de conhecimento de literatura simples, alguém que ia ali para ouvir. Então, poderia conhecer as escrituras, mas ele ia na sinagoga para ouvir. Já Saulo era uma pessoa que ia para ensinar. Então, Saulo ele era muito respeitado. Vamos dizer, o que a história se diz é que ele seria uma pessoa muito respeitada por ser discípulo de Gamaliel. Era raro uma pessoa que podia pagar para ser aluno de Gamaliel, porque essas pessoas, como sábios, eles tinham que viver de ensinar, eles tinham que cobrar, e isso era caríssimo, né? Então ele era, por isso, muito respeitado. Então eu acredito que ele chega também, vamos dizer, pela obra missionária, de tudo que o testemunho dele, mas também, claro, a capacidade, e isso nós temos que considerar, é natural, a capacidade intelectual do apóstolo Paulo, devido à sua excelente formação, ela era significativa em termos doutrinários para explicar essas questões. Então, certamente não tinha ninguém como ele, mesmo tendo pessoas que eram mestres em Antioquia, antes dele partir para a viagem missionária, que nós lemos no capítulo anterior. Ele começa, diz que tinham doutores lá em Antioquia, uma região, essa cidade, essa igreja, ela vai se tornar famosa nos séculos seguintes. E estuda-se, né, diversas escolas teológicas, como a escola da igreja da cidade de Alexandria, a escola da cidade de Antioquia. E essa escola da cidade de Antioquia, ela é considerada assim a mais conservadora na história. Então, o trabalho que o apóstolo Paulo fez ali, que eles fizeram ali, foi realmente muito forte. Então, o respeito era muito grande. Então, ele chega para tratar dessa questão, e aquele que era o perseguidor agora vem trazendo, vem por uma questão doutrinária, né? Bom, no versículo 5, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e manda-lhes que guardasse a lei de Moisés. Eu botei até esse versículo no livro. Então, a mensagem do cristianismo, como eu disse para vocês, não foi o apóstolo Paulo que separou, como alguns judeus dizem. A interpretação profética mesmo é que realmente estava anunciado que aquilo iria acontecer. Deus, sendo presciente, vendo a situação da humanidade, ele traçou um plano de salvação, e esse plano de salvação entregaria um período aos gentios, a era dos gentios. É isso que está profetizado. Isso é assim, muito comum esse ensino nas Assembleias de Deus, principalmente ao estudo das dispensações, né? Pois bem, no livro eu ainda deixei um comentário aí, concluindo desse versículo 5, na página 90 mesmo, que eu digo, né, o preocupante deste versículo, ainda na página 90, o preocupante deste versículo é que é falado de alguns da seita dos fariseus. Eles queriam que o cristianismo fosse um movimento dentro do judaísmo. 3 homens serão fundamentais para que esta heresia não vingasse na igreja. Paulo, outrora uma autoridade entre os fariseus. Pedro, o porta-voz dos apóstolos, sempre tomando a palavra nos momentos mais importantes. E Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, ele pastoreava a igreja de Jerusalém, e ele estava sendo uma posição de destaque, tanto que é ele que vai dar a última palavra nesse concílio. Tá bom? E vamos ler esse texto, então vamos continuar no livro de Atos. Vamos agora ao versículo 6, que diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerarem esse assunto. O discurso de Pedro, o que Pedro vai dizer? Versículo 7.
E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, não, primeiro vamos falar só da contenda, né? Porque a questão de aceitar a mudança na religião judaica. Isso até hoje, os judeus, eles falam assim, nós não vamos mudar a nossa religião. Tem um vídeo muito comum, se você procurar na internet, Rabino fala sobre Jesus ser o Messias, e tem um rabino que ele fala assim, ele usa até uma expressão que eu achei, sabe, sei lá, pesada, mas ele falou assim, Jesus não é o Messias, nós não vamos mudar a nossa religião, nem que a gente tenha que voltar para as câmaras de gás. Então, ele fala assim, né? Eles não vão mudar a religião deles. Mas, como eu tenho falado para vocês, olhando para as profecias, na verdade, em algum momento também, pelas profecias, vão ter que entender que a profecia do Messias já se cumpriu. E que também a era dos gentios, que a igreja evangélica prega, essa era dos gentios estava profetizada no Antigo Testamento. Sempre lembrando, vamos falar um pouquinho de Apocalipse, né? Isso que nós pregamos de Israel, sobre Israel. As igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, elas sempre pregaram que Israel faz parte do plano de Deus. Tá bom? Nós encontramos escritos de 200 anos, de 600 anos tratando sobre isso, que Israel faz parte do plano de Deus, que Jesus vai reinar na terra sobre Israel, porque isso era ensinado pela igreja primitiva. Os escritos primitivos, Irineu de Lyon, ele defende claramente isso, que Jesus vai reinar na terra. Irineu de Lyon, para quem não estuda a história da igreja, desculpa, falei no automático, será uma importante testemunha que vai se destacar no segundo século da era cristã, depois que os apóstolos morrem. João, o último apóstolo, as testemunhas que a história destaca foi Policarpo, que era o mestre de Irineu, ou seja, o que eles escreveram era, vamos dizer, a mensagem que a igreja pregava depois da morte dos apóstolos. O que essa mensagem pregava? Exatamente o que a Assembleia de Deus prega, que Jesus voltará para reinar aqui na terra por 1000 anos. Tá bom? Que vai haver um reino físico em que Jesus vai reinar aqui na terra. As igrejas católica e protestante, elas negam isso. Elas negam isso. Então, para as igrejas católicas e protestantes, não existe mais plano de Deus para Israel. O plano, o milênio, teria mudado para a igreja, e a igreja que tem a responsabilidade de implantar esse reino aqui na terra. Inclusive, eles dizem que esse reino já está acontecendo. Esse é o reino de Deus. Para vocês verem como a escatologia protestante, reformada e católica, ela é confusa. Ela é confusa. Não tem como essa teoria que os católicos inventaram de que Jesus não vai mais reinar na terra. Que a Igreja Católica recebeu a responsabilidade de implantar esse reino. Não, isso não cola. Porque é sabido que essa igreja com Constantino adotou o purgatório, adotou o paganismo. Então, ela não pode ter essa responsabilidade. Então, o que Irineu de Lyon, esse que eu acabei de citar, o que a igreja primitiva pregava, é o que nós temos que continuar pregando. Jesus um dia vai reinar na terra, sim, sobre Israel. Essa profecia vai se cumprir. Bom, então os judeus, eles têm essa grande dificuldade para mudar a religião deles. Era esse ponto que eu estava falando para vocês. Então, por isso, houve ali uma grande contenda. Então, eles estão falando, olha, eu acredito em Jesus, mas eu continuo acreditando no judaísmo. Era o que eles estavam acreditando, né? Então Pedro diz, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Bom, o apóstolo Pedro está citando isso por quê? Porque o apóstolo Pedro, talvez 1 ano, 2 anos antes, não dá para nós precisar, mas um pouco antes, ele passou por aquela experiência dele ter ido pregar para Cornélio e ter sido criticado. Você entrou em casa de gentios, quando ele chega, capítulo 11, né, que nós estudamos, você entrou na casa de gentios, orou com eles. Então o apóstolo Pedro explicou e falou, Deus deu a eles o Espírito Santo como a nós também.
então nós não íamos dar o batismo a eles. E aí eles, vamos dizer, se acalmaram, mas eles eram discípulos de Jesus, tinham se convertido a Jesus e aceitando ele como Messias, mas queriam manter a religião judaica. A religião judaica. No entender deles, ao que parece, eles estavam dizendo o seguinte: não, Jesus vai implantar esse reino agora em Israel. A Igreja Católica vai dizer que implantou lá com Constantino, né? Mas o que nós percebemos desses judeus é que eles falam assim: não, o reino de Deus vai começar agora. E Jesus vai implantar. Daqui a pouco vai acabar, o Império Romano vai acabar tudo. Jesus vem em glória e ele desfaz isso tudo. A mensagem deles era que aquilo estava para acontecer naquele momento. Era a mensagem deles. E nós temos esses sinais. Tanto que o apóstolo Paulo vai ter que escrever dizendo: olha, não pense que o dia de Cristo esteja já perto. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu, pelo estudo das eras, que ele iria, agora era a era dos gentios. Bom, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, naquele caso lá, ele evangelizou os gentios, né? Então, se Deus deu o Espírito Santo aos gentios, vocês não vão continuar com essa argumentação, né? Ou seja, o argumento do apóstolo Pedro foi excelente, né? O versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, se eles são dignos do Espírito Santo, como que eles não vão ser dignos de ser recebidos igualmente entre nós? O versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ele fala: olha, não é, literalmente dizendo, não é a primeira vez que vocês me criam problema com esse tema. Vocês não aprenderam naquele caso, não, que Deus não fez distinção dos gentios? Então, você tem que entender a distinção agora com o cristianismo. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo, né? E o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a nossa salvação não vem mais pelo judaísmo. A nossa salvação não vem mais pelo judaísmo. O rito judaico, você pode até fazer circuncisão, porque hoje é sabido que a circuncisão, ela é saudável para o homem. Ela é saudável para o homem. Deus estabelecia doutrinas para o corpo, para ilustrar doutrinas espirituais. E eu vi certa vez um cientista escrevendo que o 8º dia, os benefícios da circuncisão, não por questão religiosa, nós não fazemos mais, mas por questão de saúde. Os benefícios da circuncisão para a saúde do homem. E o melhor momento para fazer a circuncisão é no 8º dia, exatamente no dia que Deus, vamos dizer, determinou. Ou seja, mostrando realmente Deus, que é um sinal que Deus deixou para testemunho dele também. Okay? Mas esse sinal, que era para os judeus, ele não tinha necessidade de estar no cristianismo, porque no judaísmo você, por exemplo, você entra quando você nasce. O cristão não. Tudo que nós estamos vendo nesse período, vão aparecer alguns batismos, ou quando os apóstolos começaram a batizar nos dias de Jesus, não existe sinal de batismo de recém-nascido. Isso vai ser inventado cerca de 150 anos, 200 anos à frente dessa data que nós estamos estudando. Praticamente 200 anos à frente é que isso é praticamente inventado, próximo do ano 250. Em todos os escritos que existem, que falam sobre batismo em águas, quando ele trata da questão, é sempre dizendo, exigindo confissão de fé, porque o cristianismo exige confissão de fé. O judaísmo, a pessoa nasce no judaísmo, mas no cristianismo não. Por isso é que nós dizemos que todas essas igrejas que batizam recém-nascidos, elas seguem por um batismo errado. Um batismo errado. Não tem chance desse ser o batismo do cristianismo.
Eu não posso dizer que as igrejas que têm só o batismo de recém-nascido que são salvas. Biblicamente, não. Biblicamente, o cristianismo exige confissão de fé. E quem adotou esse batismo foi a igreja pagã. E o primeiro homem da história, né, o homem que elaborou essa ideia, né, e fala do batismo de recém-nascido, é Orígenes de Alexandria. Vocês conhecem ele, aquele mesmo que defendia a salvação da alma do diabo. O homem era um herege tremendo. Ele foi o segundo a falar em purgatório, assim é considerado na história, o mestre dele, que teria sido o primeiro, e Orígenes foi o primeiro a falar no batismo de recém-nascido. Um batismo que, claro, não tem valor no cristianismo. Então, tudo que está acontecendo agora de conversão, nesse momento, é tudo batismo de adulto, né? Não existe batismo de recém-nascido sendo citado, e os documentos que vão citar da história da igreja, todos concordam que só o batismo de adulto tinha valor. Era o que a igreja primitiva pregava. O versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Bom, então eles decidiram o seguinte: olha, vamos acabar com esse problema de que os gentios tenham que se circuncidar. É como aquele primeiro erro de vocês que me criticaram por eu entrar na casa de um gentio. O Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas espirituais. Então, se o Espírito Santo foi dado a eles, não existe distinção com os gentios. É interessante que o apóstolo Pedro, né, ele tenha essa posição. Infelizmente, em algum momento, ele chegou a ser repreendido por essas questões, né? Ele chegou a ser repreendido porque em algum momento ele tratou os gentios de maneira diferente. Pois bem, no versículo 13, Tiago, que ocupava uma posição de destaque como pastor de Jerusalém, pelo visto não era a maior igreja estaria em Antioquia. Ser cristão em Jerusalém nesse período era mais difícil. Era mais fácil ser cristão entre os gentios. Quando começar a perseguição de Nero, então vai ser mais difícil ser cristão entre os gentios do que entre os judeus. Então, na verdade, a perseguição entre os judeus vai até, vamos dizer, diminuir, porque os judeus começarão a ser muito perseguidos pelos romanos. Então, eles não vão ter nem condições de perseguir a igreja. Mas com a perseguição de Nero, a coisa vai ficar muito ruim para a igreja, né? Bom, então, Tiago vai então falar: homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, ele diz o seguinte, usando que realmente o reino de Israel iria cair. Iria cair. Isso estava previsto. Isso estava previsto no Antigo Testamento, dessa era dos gentios. Então, a palavra dos profetas dizendo: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Ou seja, isso vai acontecer no futuro, né? Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Bom, nós vimos que os gentios, o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro o que é a justiça de Deus, né? Deus colocou uma lei dentro dos gentios. Então, os gentios que viviam afastados, eles, sem nunca ter ouvido a lei de Israel, eles tinham uma lei dentro deles que dizia o que era certo e o que é errado, né? Você atacou a tribo vizinha, tá bom? E lá matou pessoas e roubou o que eles plantaram. Não? A sua consciência não pesa? A consciência pesa, mas eu tenho que fazer isso porque na minha terra todo mundo vive assim. Não estou citando um exemplo. Eles faziam isso. A consciência deles pesava.
Quando eles roubavam algo, faziam uma violência, o apóstolo Paulo está dizendo que a consciência do homem pesa. E tanto que eles serão julgados por essa chamada lei da consciência. Então, esses gentios, eles agora se aproximando, eles, vamos dizer, vão participar dessa invocação direta ao nome de Deus. Vão participar dessa invocação direta. Antes era essa lei da consciência. Agora a mensagem do Cordeiro de Deus chega até eles. Essa mensagem purificadora. Essa mensagem purificadora. Porque, é claro, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é entregue para a igreja de uma maneira diferente do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham a autoridade espiritual que a igreja tem. Isso é consenso, né, entre os intérpretes. Depois que Jesus, vamos dizer, operou a obra expiatória e ele promete e envia o Espírito Santo, envia o Consolador, essa virtude que a igreja recebe, ela é única. Não? Porque Deus gerou dois povos diferentes. É isso que nós acreditamos. Israel, eles têm uma chamada que a profecia diz que eles vão governar o mundo. Israel vai governar o mundo. Durante o milênio, Israel vai governar o mundo. A justiça virá de Israel. Hoje as pessoas podem, vamos dizer, discordar de algumas coisas que Israel faz, mas você veja como é o Estado de Israel, as leis em Israel, como funcionam. Então, eles têm realmente respeito pelas leis, vamos dizer. Então, eles, seguindo a lei de Deus e chegando a conhecer Jesus durante o milênio, eles é que vão governar o mundo. É isso que está profetizado, é isso que nós acreditamos, que a igreja evangélica acredita. Bom, e Tiago prossegue, então, falando que essa mensagem chegasse a todos os gentios, versículo 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Ou seja, essa mensagem tem que chegar a eles. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Não? Bom, apesar dele não ter colocado como, vamos dizer, exclusão para uma pessoa que, por exemplo, comesse alguma coisa do tipo de chouriço, né? É claro que todas essas coisas no Antigo Testamento, elas tinham uma simbologia. O sangue, simbolicamente, ele estava ligado a um grande transmissor de doenças. Sempre lembrando, a lei do Antigo Testamento, ela é uma lei voltada para o corpo, para a saúde do corpo, para simbolizar uma mensagem espiritual. Então, não coma carne de porco, ou seja, não faça nada imundo. Mas a mensagem é espiritual. Você não vai roubar, nem matar, nem destruir, nem mentir, nem pregar heresia. Ou seja, você vai fugir das coisas imundas. Tá bom? Não se alimente dessas coisas. Era a simbologia, ok, do Antigo Testamento. Então, e o sangue, ele tinha essa simbologia. O sangue tem essa simbologia. E aquele chouriço, vamos considerar o risco daquilo ali, deve ser imenso. Eu, graças a Deus, eu nunca comi isso, porque a igreja antiga, ela não permitia, então os meus pais nem faziam. Então, bom, o versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. A questão é vamos dizer, um confronto entre o judaísmo e o cristianismo. A questão é essa. O cristianismo vai ser uma continuação do judaísmo, né? Ou seja, Jesus volta daqui um ano para poder implantar o reino de Deus, acabar com esse sofrimento todo. Era o que alguns pregavam, porque isso era pregado no judaísmo. O Messias vem para fazer isso. Então, é o que parece que eles estão pregando, né? Então, ele está dizendo, olha, Moisés, ele tem aqueles que o ensinam todos os sábados na sinagoga. E essa mensagem vai continuar.
O versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Esses, eles vão se destacar na história, vamos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, principalmente Silas, né? Principalmente Silas. Bom, então já vem agora claramente um momento do cristianismo. Lembrando, nós estamos no ano 46, 47, cerca de 16, 17 anos depois da morte de Jesus, é que está havendo, vamos assim dizer, uma distinção entre cristianismo e judaísmo. E na história judaica, isso é comentado. Eu li certa vez um livro de um judeu, um historiador judeu, ele descrevendo que, na visão judaica, né, ele descrevendo a visão judaica, que eles permaneceram ligados ao cristianismo até próximo do ano 160, quando aí nos documentos judaicos eles percebem, né, que os judeus falaram, vamos nos separar deles porque eles dizem que Jesus Cristo é Deus. Então, é o tema que os judeus também, muitos judeus que aceitam Jesus como sendo o Messias, eles acabam, vamos dizer, tomando essa posição. Tá ok? Pois bem, o versículo 23. São 9:24. Dá para nós lermos mais essa parte do documento dos apóstolos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia. Antioquia, como eu disse para vocês, talvez fosse uma igreja maior do que a igreja de Jerusalém, porque lá eles tinham mais liberdade, porque o inimigo nesse momento eram as autoridades judaicas. Ok? Então, os gentios que estão em Antioquia, na Síria, Cilícia, Saúde. Né? Cilícia, principalmente, foi onde eles evangelizaram, a região da atual Turquia. Você pode considerar, tá bom? É uma parte da atual Turquia. Versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, certamente tomando, né, como o que o apóstolo Pedro havia citado como evidência, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, tá bom? Então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Bom, a concluir essa leitura, né, para nós podermos fazer, os gentios, eles, claro, estão regozijando pela maneira como eles estão sendo recebidos. A maneira como eles estão sendo recebidos, porque realmente eles não queriam entrar no rito judaico, não tinha o porquê fazer a circuncisão, que era muito dolorosa naquela época. Né? Eu, quando fiz a circuncisão, não fiz por questão religiosa, fiz por questão de saúde. Agora, nessa época que nós vivemos, já com anestesia, né? Mas nessa época aí, a circuncisão era bem dolorosa. Né? Bom, mas, principalmente, esse entendimento, essa exortação, essa explicação, esse entendimento de separação do cristianismo para o judaísmo. Esse entendimento de que era realmente
a era dos gentios, era o tempo dos gentios, nesse momento que eles deveriam se apegar. Eles eram, em primeiro lugar, a igreja, depois judeus. Eles vão manter o respeito, o apóstolo Paulo, quando for diante do sumo sacerdote, vai demonstrar o respeito a ele, né? Mas, vamos dizer, em primeiro lugar, agora eles eram cristãos. A pátria número 1 deles tinha mudado. Mas para muitos judeus isso não mudava. Né? Para muitos judeus que tinham crido em Jesus, mas não mudavam. Bom, o versículo 32, ele vai falar mais desses dois personagens que são enviados com a igreja que estava em Jerusalém, Judas e Silas. Versículo 32, ele diz, olha, depois Judas e Silas, que também eram profetas, bom, a que profecia está se referindo aqui? Certamente é o dom de profecia, irmãos. Nós encontramos na história da igreja o uso do dom de profecia como muito comum até os anos 150, 200, depois diminui um pouco, mas até durante os anos 200, próximo dos anos 300, nós encontramos muito comum o número de igrejas que defendiam o dom de profecia, como novacianos, montanistas, nomes que vocês podem pesquisar na história. Quem está fazendo o curso de História da Igreja conhece bem, né? Mas esses nomes, se você pesquisar na história, os novacianos são lá dos anos 250 e eles existem até os anos 600, 700, mais ou menos, existem novacianos. Então, o dom de profecia era comum na igreja primitiva. Essa história de que o dom de profecia ele também vai acabar, os chamados cessacionistas, né, que são os protestantes, com certeza isso está errado também. Isso é mais um motivo que eu falo para a gente ficar separado dos protestantes, porque eles desacreditam na atualidade dos dons espirituais. Né? E isso é um erro grave. A situação que nós vivemos já é uma situação tão difícil, nós já vivemos uma situação de tão grandes lutas no meio cristão. Veja como as igrejas estão passando dificuldade, como questões doutrinárias complicadas entre nós. Já estamos vivendo um período tão difícil, né? Infelizmente, isso muito vem dessas heresias que as pessoas estão pregando, né? Entre elas, a rejeição dos dons espirituais. Você já vai ter hoje nas Assembleias de Deus pessoas que, na verdade, eles desacreditam. Eles se tornaram protestantes, estão dizendo que, historicamente, eles têm que acreditar que os dons espirituais desapareceram. Por quê? Na Igreja Católica não tinha, e todos os protestantes disseram também que não existia. Então, isso é algo que teria surgido recentemente, é isso que eles falam. Isso é algo que teria surgido recentemente, tá bom? Porém, isso é coisa da cabeça dos pentecostais. Isso, na verdade, não existe. Eles dizem, tá bom? Só que isso não é verdade. Estudando a história da igreja, tem diversas obras escritas dizendo que nós encontrávamos pentecostalismo não só há 100 anos, como eles dizem que ressurgiu, mas há 200, 300, 500 anos, há 900 anos entre os valdenses é falado pentecostalismo. Há 1500 anos entre os novacianos era uma igreja pentecostal. Então os dons espirituais sempre existiram. É impossível, impossível. Tem que ter existido uma igreja que sempre manteve os dons espirituais. A igreja não sobrevive sem os dons espirituais. Isso é inquestionável. Mas para os protestantes, ela sobrevive. Os dons espirituais não estão mais disponíveis. Então aqui o profetas era realmente dons espirituais. Bom? Então depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha, então Silas, ele já vai entrar para a história, ele era uma pessoa de confiança em Jerusalém. Quando ele chega lá naquela região da Turquia, onde principalmente onde o apóstolo Paulo tinha pregado e onde eles foram levar esses documentos, né? Tá bom? Não só em Antioquia, mas também na região da Turquia. Então Silas, ele já ficou por lá. Não? Silas já ficou por lá. Paulo e Barnabé, então, ficaram em Antioquia, ou seja, vieram para Antioquia quando foi entregue esse documento.
Mas Silas, quando viu a obra missionária, certamente como homem de Deus, viu a necessidade. Eram, vamos assim dizer, todos novos convertidos, porque muitos ali eram judeus que estavam criando problema, que eram, vamos dizer, os obreiros da igreja. Né? As igrejas estavam divididas, porque eram, vamos dizer, judeus que eram chamados da circuncisão, e eles conheciam, bem o texto, pessoas que tinham vindo dos fariseus. Os fariseus, eles eram grandes estudiosos das Escrituras, irmãos. Com todo respeito, eu estou dizendo que os presbiterianos são falsos, não. Eles estão enganados doutrinariamente. Mas eles, nesse caso, eles parecem muito com os fariseus. Os fariseus, eles tinham um conhecimento da letra muito bom. Gamaliel é super elogiado, né, em termos de explicar a letra. Mas a interpretação profética é que ele falhou. E são mais ou menos os presbiterianos. Um pouco até os testemunhas de Jeová, sabia? Você, para conversar com um adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová e presbiteriano, você tem que conhecer a verdade direitinho, porque senão eles acabam... Eu vi alguns pastores que fugiam dos adventistas do sétimo dia. Eu não fugia, não. Né? Chegou o tempo que eu falei assim, a perda de tempo ficar falando com esses hereges, mas eles, vamos dizer, defendiam cada coisa bárbara, né? Defendiam cada coisa bárbara. Bom, então Silas já ficou entre eles. E no versículo 35, eles voltaram para Antioquia. Antioquia era a igreja principal, era a igreja que investia, provavelmente era maior do que Jerusalém, tinha uma condição financeira melhor e era realmente um centro missionário. Eles estavam formando missionários ali para poder enviar por todo o mundo. Ok? Bem-vindo, irmão Cristiano. Okay. Pois bem, agora vamos responder o exercício de revisão aí da lição 4. Já são 9h35. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício em casa, tá bom? Fazer esse exercício em casa, está aí na página 91. Façam esse exercício 4 e semana que vem eu corrijo ele. Poxa, o irmão chegou, irmão Cristiano, perdão. O irmão chegou agora, eu estava exatamente no momento da conclusão. Mas eu gravei a aula e vou colocar a aula lá no YouTube para o Amaldo poder assistir, tá ok? Seu microfone está fechado. Amém. A paz do Senhor, tudo bom, meu amado? Tem conseguido assistir às aulas gravadas? Acho que eu vou continuar. Eu dei uma parada, pastor, porque eu resolvi uma situação. Agora eu vou continuar a me formar aqui nas aulas assim, tá bom, pastor? Tá certo. Se esforça. Esse conteúdo do livro de Atos, ele é muito importante, tá? Esse conteúdo do livro de Atos é muito importante. São umas lições muito interessantes para nós, até para nós entendermos algumas questões doutrinárias nesses dias, tá bom? Bom, então eu parei aí na página 90 do livro, e a página 91, semana que vem, nós vamos começar pelo exercício de revisão. Bom, aí, se o pastor puder, assiste os vídeos, tenta assistir os vídeos, fazer esses exercícios de revisão número 4 do livro, e aí, na próxima semana, eu vou estar corrigindo. Tá ok? Amém. Então tá bom, meu amado. A paz do Senhor. Meu amigo. Bom, então a paz do Senhor a todos, irmã Vanderlei, que bom que a irmã conseguiu acessar também. Tá bom? Graças a Deus. Ok. Obrigada, mãe. A paz do Senhor a todos. Então, a paz do Senhor. A paz, pessoal. A paz a todos. A paz, irmã Elane. Paz, presbítero Vladimir. Paz, irmão Alain.